Caro aluno, cara aluna, sejam todos bem-vindos de volta. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar hoje a unidade dos entes federados. Nós vamos estudar cada um deles. Lembrando que são entes federados: União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Vamos começar o nosso estudo pela União Federal. A União Federal é o ente federado que representa a junção dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, mas ela se apresenta de forma autônoma a estes. Enquanto entidade da administração pública direta, vamos lembrar lá do direito administrativo, que a gente tem os entes, né? A gente tem a administração pública direta e a indireta. Pertencem à administração pública direta os mesmos entes federados: União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então, enquanto entidade pertencente à administração pública direta, a União é pessoa jurídica de direito público interno, possuindo atribuições e competências determinadas pela própria Constituição Federal. Vale salientar que a nossa Constituição concentra um grande volume de atribuições nas mãos da União Federal. Então, a gente tem um Estado federado com repartição de competências, mas a gente tem uma grande concentração de atribuições nas mãos da União Federal, que representa aí a junção dos outros entes federados. No âmbito interno, na relação com seus órgãos, com seus agentes, a União atua de modo semelhante aos Estados-membros e municípios. Possui competência material privativa, possui competência legislativa, possui as competências concorrentes. Ela se relaciona da mesma forma que os Estados-membros. Tem os seus servidores públicos, tem os seus serviços que tem que prestar, tudo no mesmo esquema. Entretanto, a União também representa a República Federativa Brasileira nas relações internacionais. Isso quer dizer que quando o Estado brasileiro figura na sociedade internacional, ou seja, quando o nosso Estado brasileiro como um todo vai se relacionar com outros estados, com organizações internacionais, ele o faz através da União. Mas a gente não pode confundir a União Federal com a República Federativa. Lembra lá da distinção entre soberania e autonomia? Então, a soberania pertence apenas à República Federativa do Brasil. O papel que a União desempenha é de representação. Então, a União representa a República nas relações de direito internacional. Dessa forma, a pessoa jurídica de direito público internacional é a República Federativa, o Estado Federal Brasileiro, não é a União. O Estado Federal Brasileiro ele é composto, como a gente já falou, pela junção de União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Mas quem vai representar a República nas relações internacionais é a União. Nunca vai ser um Estado-membro, nunca vai ser o Distrito Federal, nem muito menos um município. Tá certo? Então, é através da União que o Estado Federal se apresenta perante os outros Estados soberanos. Sendo assim, gente, vamos pensar lá na figura do presidente da República. Nosso presidente, né, o presidente da nação, ele é presidente da República e também presidente da União. Ele também vai controlar a União. É por isso que ele atua como chefe de Estado e como chefe de governo. Lembra lá da distinção entre presidencialismo e parlamentarismo? O presidente da República, enquanto chefe de Estado, está representando a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. E como chefe de governo, ele está representando quem? A União Federal no âmbito interno. Ainda quanto à União Federal, vamos falar um pouquinho dos bens pertencentes à União, que estão enumerados lá na Constituição Federal, no artigo 20. O que prevê o artigo 20 da Constituição? São bens da União. Primeiro, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Gente, quando foi feita a Constituição de 88, aqueles bens que já eram da União continuaram pertencentes a ela. E aqueles que vierem a ser atribuídos
passam a ser da União. Esse inciso não traz nenhuma dificuldade. Inciso 2 do artigo 20. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Vamos falar um pouquinho desse inciso. Terras devolutas necessárias à defesa das fronteiras. A União Federal, enquanto representante aí do nosso estado, é que desempenha o papel de defesa do nosso território, do território nacional. É por isso que as terras devolutas pertencem a ela. Por quê? Porque ela tem que fazer a defesa das fronteiras. Terras devolutas, vamos lembrar, aquelas terras que não são ocupadas, que não têm ocupação, né, que não tem dono, pertence, aliás, tem dono porque é a União, né, não teria dono antes, mas passa a ser da União. Fortificações, construções militares, tudo que é necessário à defesa das nossas fronteiras, à defesa do nosso território, pertence à União, bem como vias federais de comunicação e preservação ambiental. Inciso 3º, também são bens da União, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio. Então, se eu tenho um lago, um riozinho, um riacho, que está dentro de um terreno que pertence à União, ele também vai pertencer à União. Mas também aqueles que banhem mais de um estado. Então, o Rio São Francisco, por exemplo, que passa aí de vários estados do nosso território, é um bem da União. Assim como aqueles lagos, rios e correntes que sirvam de limite com outros países, e aí entra a questão da defesa das fronteiras também, ou que se estendam a territórios estrangeiros ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, toda relação que envolver mais de um Estado membro ou que envolver o nosso Estado brasileiro e outros Estados soberanos, todo tipo de rio, lago ou qualquer corrente de água que envolver essa relação, ou entre mais de um Estado, ou entre o Estado brasileiro e outro Estado, vai pertencer à União. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, novamente a relação de internacionalidade, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios. Então, se é uma ilha que contém a sede de um município, ela não vai ser bem da União, vai ser bem desse município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Gente, só fazer uma ressalva aqui quanto às praias. Vamos lembrar que praias são bens públicos da União. Por serem bens públicos da União, as praias não podem ser cercadas. A gente vê aí com uma certa frequência o cercamento de praias para construções particulares, para loteamentos, criação de condomínios, edificações de luxo feitas na beira da praia. Isso não pode. Pode fazer a edificação se for num terreno particular? Pode, mas não pode cercar o acesso à praia, porque é um bem público, tá certo? Inciso 5. Recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6. O mar territorial. E aí a gente tem toda a questão de competência criminal, por exemplo, um crime cometido a bordo de um navio que se encontra no mar territorial brasileiro. Qual vai ser a competência da Justiça Federal? Por quê? Porque esse mar territorial pertence à União. Então, envolve a questão da competência da Justiça Federal. Inciso 7. Terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8, potenciais de energia hidráulica. Inciso 9, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Inciso 10, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.
E inciso 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, né, pelos indígenas. Então, as terras ocupadas pelos indígenas, tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, pertencem à União, para toda aquela questão de preservação, né, da nossa cultura indígena aí. Bom, isso era um pouquinho do que eu queria falar para vocês a respeito da União Federal. Não deixem de acessar o ambiente virtual, não deixem de ler o material que eu preparei para vocês, bem como as indicações de leitura complementar, não deixem de fazer as atividades e até a próxima.